vocês uma mensagem muito especial de Jim Swag. Qual será o fim? Talvez você nunca ouviu uma mensagem como essa. Para os amantes de escatologia, para quem ama a doutrina do fim dos tempos e principalmente escatologia, essa mensagem é especial. Então não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui essa mensagem. Tudo bem? Então vamos para o que nos interessa. Não esqueça de se inscrever também, tá bom? Para assistir os vídeos anteriores sobre o fim. Sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de 1 Pedro. O livro de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Palavras poderosas. 1 de Pedro. Palavras que são fortes. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? As palavras que saíram dos lábios de Simão Pedro, entregues a ele pelo Espírito Santo. Vou usar como meu tópico nessa noite, qual deverá ser o fim? E para todos vocês assistindo pela televisão, essa é uma pergunta que você tem que pensar sobre ela sobriamente. Qual será o fim? Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, amém. Enquanto estou aqui nessa noite, não faço isso na minha própria habilidade. Mas, ó Deus, eu faço isso na unção e na autoridade do Espírito Santo. Amém. E eu entendo a significância. Eu entendo, ó querido Deus, a falta de tempo do momento atual. Sabendo que tua amém. Palavra não vai e não pode voltar para ti vazia. Deus, me unge para pregar. Unge esse povo para ouvir tua palavra. Unge aqueles que observam pela televisão para ouvir e receber do teu poderoso evangelho que é capaz de salvar a alma deles. E Pai, eu peço tudo no grandioso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Amém. Qual será o fim? Meia-noite, algumas semanas atrás, na cidade de Nairobi, no continente africano, eu, com o nosso time da televisão, pegamos um avião 747 de Nairobi para ir a Londres, depois para Nova York, depois para Atlanta e depois Baton Rouge. Tínhamos terminado de gravar o especial na África Oriental, que mostraríamos algumas semanas depois. Quando chegamos em Londres, descobrimos que os computadores em Nairobi, de alguma forma, tinham apagado nossas reservas saindo de Londres, e infelizmente não tínhamos reserva para sair dali. O pessoal da companhia aérea começou a trabalhar ali imediatamente. Através de sua eficiência, conseguiram assentos para nós no Concorde britânico, o grande avião britânico que voa a quase 1.400 milhas por hora, o único que existe assim no mundo. E enquanto saíamos do aeroporto de Londres, e rapidamente fomos subindo, virei para o Senhor ao meu lado, e em meio à conversa ele mencionou que era empregado de uma das grandes companhias de petróleo da América e tinha acabado de sair de um dos países do Oriente Médio para trabalhar ali com o seu programa de desenvolvimento de petróleo. Estávamos discutindo isso. E um pouco depois, em meio à conversa, perguntei a ele se ele era cristão, se conhecia o Senhor. Ele era um senhor assim mais velho do que eu,
com 60 e poucos anos, de uma aparência distinta, conhecia muita coisa em relação à sua área, o trabalho que ele tinha. Ele deixou de olhar para mim, na verdade, abaixou o rosto, colocou o dedo em seu queixo e ficou calado um tempo. Quando ele não respondeu, eu meio que quebrei a vergonha e falei: Senhor, você conhece a Deus? A resposta dele não foi sarcástica, a resposta dele foi educada. Ele virou para mim e falou: Reverendo, eu honestamente não posso dizer que conheço, eu não sei se existe um Deus. E aí? E ele disse: eu acho que eu deitei na cama por horas e horas, várias semanas, pensando nessa pergunta que você me fez agora. E ele disse: eu sei que estou envelhecendo, meu cabelo está branco e o que existe eu estou para encontrar. Até mesmo por fora eu só tenho mais uns anos de sobra. E ele falou, falando mais consigo mesmo do que comigo, eu acho, ele disse: eu tenho feito essa pergunta e feito essa pergunta para mim mesmo, se é que existe um Deus, e quem é Deus? Como Ele é? E é claro que eu tive a oportunidade de, uma terminologia simples, poder dizer a Ele sobre esse grandioso Deus da glória. Mas eu tenho que fazer a mesma pergunta nessa noite, é uma pergunta profunda: quem é Deus? Enquanto contemplava, pensava, orava, buscava a Deus a respeito do culto dessa noite, essa pergunta sempre aparecia em minha mente, a pergunta que está em minha passagem: qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E quem é Deus? Quem sou eu para responder uma pergunta assim? Quem é Deus? Que homem é capaz de compreender a grandeza e a glória de um Deus poderoso? Acho que a palavra é um termo genérico, né? Relativo, na mente de muita gente. E há muito tempo atrás, um faraó considerava que ele era Deus. Nabucodonosor se considerou ser Deus. O próprio nome Nabal era o nome dado aos grandes reis daqueles impérios. Os Césares se consideram deuses. E a lista é imensa. Mas no cristianismo, quando pensamos em Deus, todos nós temos uma própria concepção de Deus. E muita gente nessa noite, eles têm tudo que é tipo de ideia de Deus. Como esse homem que não sabia quem era Deus. Eu já estive ali na Austrália, no centro da cidade, há pouco tempo atrás. Uma multidão estava ali, eles estavam protestando sobre o desemprego e centenas, milhares de pessoas se juntaram para protestar. Eu não sabia que estavam fazendo aquilo, mas eu estava lá e um jovem chegou para mim, minha programação passa lá. Eu não sabia quem ele era, ele nunca se apresentou, na verdade nunca falou meu nome, só chegou para mim. A terminologia dele foi chocante porque ele começou a amaldiçoar a Jesus Cristo na minha cara. Eu viajei o mundo inteiro, já ouvi muitas coisas, você também. Mas existe algo a respeito de uma pessoa criada na imagem de Deus que amaldiçoa a Deus de propósito, sabendo o que estão fazendo. Isso é uma experiência sombria e muito chocante de se ouvir. Surpreende você. Há pouco tempo atrás eu estava na Califórnia e estava ao lado da cama de um homem de 90 anos que estava morrendo. Segurei a mão dele e a pele dele já estava bem clara, ele tremia, olhou para mim com um sorriso no rosto e disse: irmão Swagger, é hora de partir e eu estou pronto. Ele disse: eu quero ver o meu Redentor, eu quero olhar para a face dele.
Eu mal posso esperar para chegar lá, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. Estive ali e chorei com ele, esse patriarca já de idade do evangelho. Eu sabia que daqui a alguns dias, ele disse, quando você chegar lá, você só conheceu esse homem uma vez, e eu só encontrei com você uma vez, mas temos o mesmo espírito. Ele falou, tem algo sobre nós que se encaixa. E ele diz, quando você passar pela porta das pérolas e você ver a sua família, olhe para a direita e eu vou estar ali ao seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Mas enquanto eu estava contemplando, essas são as 3 abordagens a Deus hoje. Muita gente no mundo nem sabe quem Hoje Ele é. Também. Outros os odeiam. É. E alguns, glória a Deus, o aceitaram e eles sabem quem Ele é. Hoje eu olho para nós e vejo um mundo que está afundado no pecado. Oh, meu Deus. E o mundo de hoje, ele tem uma figura errada de Deus. Satanás conseguiu demonstrar a Deus como algum déspota, algum monarca, um ditador. Semana passada mesmo, eu estava conversando com um homem, amigo desse ministério, um dos homens mais graciosos, homem de negócio. Ele falou, irmão Swag, eu tenho que te falar. Ele disse, a minha mãe morreu quando eu era um garoto com 5, 6 anos de idade. E ele disse, quando ela morreu, eu ouvi algo que me deixou chateada, e eu caminhei com amargura por 35, 37, 40 anos, até que um dia eu te ouvi pregar. Ela falou, Deus levou minha mãe. E eu pensei, se Deus, sabendo o quanto eu amava a minha mãe, levou a minha mãe, tirou ela de mim, eu não queria nada com Deus desse jeito. Eu não tinha o menor desejo de servir nenhum Deus dessa forma, e assim, com amargura no meu coração, eu me rebelei contra aquele Deus por quase 40 anos. Quantos milhões de pessoas hoje vivem da mesma forma? Quantos pela televisão aconteceu uma tragédia? Você viu um caixão, talvez um bebezinho, um garotinho, uma garotinha que você perdeu. Você viu eles fechando o caixão, e você viu o pregador de pé ali e dizer algumas palavras, e talvez dentro de você nunca mencionou para ninguém, mas você deve ter pensado, por que Deus levou o meu filho? Ele deve ser algum tipo de déspota, de monstro. Quantos de vocês já pensaram assim? Quantos de vocês pela televisão, isso está na sua cabeça, talvez você nunca tenha falado, mas você está chateado, você não vai para a igreja, nunca abre uma Bíblia. Quando você pensa em Deus, vem um gosto ácido em sua boca, porque você vê Ele como se fosse um juiz vindo, tentando te destruir, tirando algo da sua vida que para você é muito valioso, não é mesmo? Dentro de você vem a pergunta, de uma forma ainda amarga: que tipo de Deus é esse? Quem queria servi-lo? Você pode não odiá-lo, mas você não entende, não quer nada a ver com ele. Nós lemos nos jornais catástrofes que acontecem no mundo. Um furacão vem e limpa uma cidade da face do mapa, várias pessoas morrem. Vem um terremoto e faz a terra tremer, os prédios desabam, a terra se abre e engole a humanidade, e os jornais e a mídia diz que é um ato de Deus. Não entenda mal, Deus pode usar a natureza, Ele pode usar os elementos, já usou no passado e Ele pode. Verdade. Mas eu quero dizer algo nessa noite. Verdade. E eu quero que você me escute pela televisão, e quero que vocês aqui em Kansas City me escutem também. A minha Bíblia diz, e essa é a história do que Deus realmente é. Essa é a foto de Deus que tenho em minhas mãos nessa noite, sua palavra. E essa Bíblia diz que Deus é amor. Deus não é um monstro.
Deus não é um déspota, Deus não é um ditador, Não. Deus não é alguém querendo se aproveitar da humanidade. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é benignidade, Deus é longanimidade, Deus é amor. Para sempre. As terríveis tempestades que vêm sobre esse planeta Terra e trazem tanta destruição, já passou pela sua cabeça que o príncipe do poder do ar pode ter trago essas coisas, Satanás? Será que já passou pela sua cabeça o que Jesus disse em João 10:10, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que eles tenham vida e tenham vida abundante. Abundância. E com abundância. Eu vou chocar alguns de vocês também. Deus não é um Deus de morte. A morte não vem de Deus. A morte vem do inimigo. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Satanás faz isso. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Então por que as pessoas morrem, irmão Suega? Eles morrem por causa do pecado, por causa da separação de Deus, por causa da queda, por causa do mal. E um dia Jesus Cristo vai voltar para essa terra. E a minha Bíblia diz que o último inimigo que vai ser derrotado vai ser a morte. Inimigo é a morte. Amém. A morte é um inimigo. Deus odeia o caixão tanto quanto nós. Deus odeia o túmulo no cemitério tanto quanto nós. Deus odeia a doença, tudo que é morte tanto quanto nós. Às vezes ele até leva um bebê, porque ele olha adiante e vê coisas que nós não sabemos e sabe que uma misericórdia maior vai ser levá-la agora. Às vezes Deus realmente leva alguém que amamos antes de acabar a sua vida, porque Ele vê o futuro e Ele sabe o que vai acontecer. Mas toda atitude que Ele toma é uma atitude de amor. Ele é o meu Pai Celestial. Quando Ele esteve ali em Sodoma e Gomorra e Abraão disse que se tiverem apenas 10 justos nessa cidade de Sodoma e Gomorra, eu vou ter misericórdia. Deus trata com amor e misericórdia. Se não fosse assim, não haveria uma pessoa viva na terra. Mas a profanidade que vem dos lábios de centenas de milhões, e eles ainda vivem, porque Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Pare para pensar nisso. Se Deus fosse o déspota que a maioria do mundo pensa que Ele é, a Rússia soviética, que levanta o punho na face de Deus, já teria sido aniquilada há muito tempo atrás. Mas independente deles amaldiçoando, serem ateus, a sua profanidade, ainda estão lá, porque Deus não é um assassino, Deus não é um destruidor, Ele não destrói nada. Ele fala com as pessoas com compaixão, Ele trata com as pessoas com longanimidade, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Ele é o meu Pai Celestial. Eu estava em uma grandiosa cidade há um tempo atrás fazendo uma cruzada, e eu fiz algo que geralmente eu faço bastante. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu amo as crianças e eu ia falar para as crianças alguns minutos antes do culto começar, domingo de manhã. Eu acho que eles estavam ali, umas 500 crianças num lugar. Criancinhas assim de 2, 3 anos, rapazes de 5 anos assim, vestidos como se fossem homenzinhos de negócio. E eu tocava o piano, cantava um pouco para eles. Legal, e eles conheciam minhas músicas melhor do que eu. E cantavam comigo, alguns levantavam as mãos, outros cantavam, as menininhas também. E alguém entrou ali, me cutucou e falou, você tem que vir, vamos começar o culto. Centenas, milhares estão esperando, você tem que vir. E eles falaram, mais. Aí eu cantei mais uma. Aí alguém voltou e falou, vamos, está na hora, irmão Suega, já acabou isso aqui, vamos entregar o culto para você agora. Aí eu falei para as crianças, eu tenho que ir embora. Aí eles vieram, me abraçaram, beijamos e tal, limparam o nariz em mim. E eu falei para eles, tem que ir embora. Eu saí, não me chamaram de irmão Suega, me chamam de Jimmy, né? Sabe como é que é? Aí eu saí no corredor, saindo rápido, e uma garotinha vem para lá.
Ela era a única no corredor, meio que correndo, me seguindo, e ela é assim, a essência da feminidade. A mãe dela, seja Legal. quem ela, tinha vestido ela em um vestidinho rosa, assim com algumas coisinhas na parte de baixo. E ela tinha assim um laço bem grande na cabeça, cabelinho louro até o ombro, devia ter uns 4, 5 anos de idade, garotinha pequena. Eu olhei para ela, virei e eu vi que ela estava me seguindo. Eu parei, eu sabia que ela queria algo e ela estava com o dedo na boca, estava com vergonha. Ela não queria olhar para mim. Eu falei: queridinha, você quer o irmão Swagger? Ela olhou para mim, não queria falar nada, né? Aí eu meio que sabia o que ela queria. Aí eu abaixei e fiz assim: vem cá. Aí ela esqueceu que era uma garotinha. Ela esqueceu que estava vestida bem, toda arrumadinha e cheia de laço. Ela saiu correndo, pulou nos meus braços, colocou as pernas em volta aqui de mim. Legal. Me deu um beijo bem alto aqui na bochecha, molhado. E ela falou: eu te amo, irmão Legli. Coloquei ela no chão. Ela continuou indo para a sala. Eu saí dali, não tinha nem caminhado 20 metros e senti a presença de Deus. Foi aquele lindo mover do Espírito Santo, gentil, que eu parei, comecei a chorar e ele disse: por que você parou? Quando você estava com pressa e até agora estão te falando venha, e a porta estava aberta e eles estavam fazendo assim para mim. O pessoal do culto principal. Eu não sabia o que dizer. E ele disse: você parou porque ela te disse que te amava. E ele disse: quando os meus filhos vêm para mim e me dizem eu te amo, pai, eu paro de construir mundos e dar ordem a anjos. Eu vou até eles e os tomo em meus braços, porque esse é o tipo de Deus que eu sou. Glória a Deus. Sensacional. Será que eu comecei a falar? Será que eu comecei a mencionar um pouco, 1 milhão de vezes? Não. Que tipo de mente pode compreender? Que tipo de mente finita pode entender a glória, a magnitude do poderoso Deus? Nós, em nosso estado caído, não podemos nem começar a compreender sua grandeza, sua glória e sua majestade. Mas eu sei que Ele é o meu Pai Celestial. Ele é Deus, Ele não é um assassino, Ele não é um monstro, Ele não é um déspota, destruindo tudo, trazendo caos e catástrofe. Ele é um Pai Celestial de amor, que quer dar vida eterna a você, e Ele quer curar a dor em seu coração, e elevar você acima das trevas e plantar os seus pés em solo firme, e vai ser um amigo que é mais próximo do que um irmão. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales e a estrela resplandecente da manhã. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? O que é esse Evangelho? Eu quero fazer um resumo aqui, bem conciso, de uma forma simples. Toda a história de Deus e do homem se resume em poucas palavras. O homem é a maior e mais linda criação de Deus. Mas ainda assim o homem caiu em Adão. Sim. O homem recebeu a dívida da morte por causa da desobediência e do pecado. Deus que é alheio ao pecado, Deus não pode pecar, Deus não pode nem ficar na presença do pecado. Deus que os querubins clamam santo, 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 dia e noite em sua presença, um Deus santo. Olhou para o pobre homem condenado à morte e queimar eternamente no inferno. Enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. Salvar a humanidade da ira do pecado, salvar a humanidade da separação do homem de Deus. Sabe qual é o maior problema hoje? O problema é a separação entre você e Deus.
O pecado separa o homem de Deus. Esse é o seu maior problema. Veja bem, você é mais um ser espiritual do que um ser físico. Como é que é Você isso? é um ser espiritual criado na imagem de Deus. Sabe a razão pela qual alguns de vocês têm colapso nervoso e alguns de vocês são alcoólatras e viciados em drogas e milhares de outros problemas? Não é por causa das pressões da vida e por aí vai, é porque você está separado de Deus e você caminha nas trevas e você não tem a vida de Deus em seu coração, porque para o homem estar como um com Deus, a única forma que isso pode acontecer, o homem não pode se salvar, tem que ser através da confiança em Jesus Cristo, que Ele pagou o preço pela redenção do homem, e você tem que aceitar a Jesus. Isso é simples. Se você não aceita, você vai para o inferno e queima lá para sempre. Espera aí. Jimmy Swaggart, é aí que eu tenho um problema. Eu não posso entender Deus enviar uma pessoa para o inferno e a pessoa queimar ali para todo sempre. Você quer dizer que o inferno é um lugar literal? Sim. Você quer dizer que o fogo é verdadeiro? Sim, é verdade. Você agora quer acreditar nisso? Eu creio porque essa Bíblia diz. Ao inferno, as chamas são verdadeiras. Deus nunca criou para o homem. É verdade. Deus criou para o diabo e seus anjos. Se você vai para o inferno, nunca vai acabar. Vai arder para todos sempre. Daqui a 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de anos até hoje, desde o tempo que você está ouvindo esse programa, desse momento em diante, 1 trilhão de anos, se você não tiver Deus, você vai estar no inferno. Mas Deus amou tanto o homem que Ele não queria que o homem fosse para lá, não era para o homem ter ido para lá. Mas Deus então envia o seu único filho, Jesus Cristo. Ele amava tanto esse mundo, que enviou o seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, esse é o Evangelho, isso são boas novas. O Evangelho são boas novas. Eu quero te dizer que são boas novas. Todo pregador deve saber que são boas novas. Eu quero que todo coral cante que são boas novas. Eu quero que todo cristão venha bradar da onde estiver que são boas novas. Eu quero que venhamos a cantar, pois são boas novas. Eu quero que todo filho de Deus venha cantar, venha bradar, venha falar a respeito disso. Não são tristezas que estamos com ela, não, mas são boas novas. E Jesus Cristo veio para o mundo para salvar os pecadores. Isso, amém. Eu me alegro com isso. Salvar do inferno. Tem algo em meu coração que flui quando eu começo a falar a respeito disso. Eu fico maravilhado. Eu acho que fico. Eu não estou falando do que vem das bolsas de valores, ou quem ganhou o último jogo, ou quem vai ganhar o campeonato, ou quão alto estão os juros. Eu estou falando das boas novas do Evangelho. Os bêbados podem ficar sóbrios, a prostituta pode ficar santa, as casas que estão quebradas podem ser felizes outra vez, e o pecador pode vir a Jesus. São boas novas. Amém. E eles nos criticam porque bradamos. Não é normal bradar quando se ouve boas novas? Não é não? Não é não? É anormal fazer isso? Não. Você chora com notícias ruins. Você tem o semblante de quem está triste quando as notícias são ruins. Mas quando alguém chega para você e fala: olha, você não tem que morrer, você não tem que ir para o inferno, você não tem que arder lá para sempre, há um lugar chamado céu, você pode ir para lá, e você pode caminhar nas ruas de ouro, entrar em portas de pérola, viver em uma mansão para todo sempre, estar na presença de anjos, e o Espírito Santo viver em seu coração e em sua vida. Escuta aqui, são boas novas, são boas novas, são boas novas. Talvez eu esteja ofendendo sua sensibilidade delicada religiosa. Talvez eu seja meio que forte para alguns de vocês que estão escutando pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Talvez. Vou voltar isso Sua aqui. vida, escuta aqui, são boas novas, são boas novas, são boas novas. Olha isso.
Olha o Brasil. Talvez eu esteja ofendendo sua sensibilidade delicada religiosa. Talvez eu seja meio que forte para alguns de vocês que estão escutando pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Talvez. Mas eu não estou falando de um Deus que está morto. Eu estou falando de um Deus vivo. Eu estou falando do Deus de Shedraque, Mesaque e Abednego. Eu estou falando do Deus de Pedro, Paulo, Tiago, João. Eu estou falando do Deus que libertou os cativos, que fez com que o aleijado caminhasse, que abriu os olhos do cego Bartimeu, que levantou o filho daquela viúva. Eu estou falando do Deus que levantou Lázaro do túmulo. Eu estou falando do Deus que salvou o Jimmy Swaggart quando eu estava indo para o inferno e escreveu o meu nome no livro da vida. Eu estou falando de um Deus que pode salvar sua alma e te dar alegria. Amém. Se eu te ofendo, me desculpa. Se eu deixo você chateado, desculpa. Eu vou me acalmar daqui a alguns milhões de anos, quem sabe. Um homem estava nas drogas e ele estava possesso pelo demônio. Estava trancado em uma jaula ali em meio à sua sujeira, gritando, querendo drogas, ou uma garrafa de licor. Cada dia, uma mulher coloca uma coleira no seu pescoço e ele sai da jaula, ajoelhando de quatro e late como um cachorro. O cabelo dele está longo, sua face coberta com barba e ele está todo sujo, e as roupas deles assim estão muito sujas. Mas em meio àquele cérebro tão escuro, em meio àquele coração que tinha sido destruído por tudo que Satanás já enviou, John Newton ouviu falar de Jesus. John Newton Clamou: me aceite, por favor. E Jesus chegou e buscou aquele homem. E John Newton escreveu a canção Maravilhosa Graça, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Estive perdido, agora fui achado, fui cego, agora posso ver. Amém. Isso são boas novas, boas novas. Boas novas. Um homem se levanta em uma ponte ao lado do rio Siena, em Paris, na França. Ele coloca uma arma na sua cabeça, mas não tem coragem de puxar o gatilho. Ele coloca um copo de veneno nos lábios, mas ele começa a tremer, ele não consegue, não tem coragem de engolir aquilo. Ele tenta se lançar naquelas águas abaixo dos seus pés, mas ele estava desesperado e ele não consegue, graças a Deus. Em meio àquela escuridão, William Cowper ouviu falar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aceitou a Jesus e escreveu a canção Há uma fonte cheia de sangue que é tirada da veia de Emanuel, e pecadores entram debaixo dessa fonte e perdem suas manchas. Em Chicago, no Illinois, era uma capelinha. O caixãozinho de um bebê está na frente daquele prédio e tem o corpo de uma menina de 3 anos. O pregador tinha acabado de pregar e a tampa do caixão estava aberta. Os parentes, os amigos passaram chorando, com muita dor. E o homem chega ali, seus olhos são vermelhos como chamas vermelhos, porque tudo dentro dele queria beber. E ele treme, seus sapatos estavam amarrados com fio, e ele estava com o sapato sujo nos seus ombros, e as suas calças estavam arrastando no chão. Ele estava sujo, fedorento. Ele chega até o caixão, era a filha dele, sua menininha, sua própria carne e sangue. Sua cabeça estava suja, seu hálito cheirava uísque. Ele se abaixa naquele caixão, daquele defunto de 3 aninhos. Olha só. E ele chora um pouco. Depois rouba os sapatos dos pezinhos dela. Imagine só. Vendeu aqueles sapatos por 35 centavos para comprar uma garrafa de cachaça barata. Mas não o critique.
Meu Deus, não chute ele. Meu Deus, não venha denegri-lo e falar mal dele, pois foi por ele que Jesus também morreu. E daquele terrível cativeiro das trevas, o Melchior ouviu falar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. E aceitou a Jesus e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho que Chicago, Illinois já conheceu. Milhares de alcoólatras receberam a Jesus por causa dele. Essas são boas novas, e estou aqui para te dizer que essas boas novas do Evangelho são para você jovem que está usando drogas, para você, Senhor, que está preso no álcool, está preso na lascívia, para você, minha senhora, que sua vida vai de um homem a outro, essas boas novas são para você. Não importa o que o povo religioso diz, não importa se olham para você e te desconsideram, não importa se parecem ser mais santos que você. Foi Deus que enviou o seu Filho Jesus para sofrer e morrer na cruz do Calvário, para salvar o bêbado, a prostituta e qualquer um que queira, para que você seja salvo. Essas são boas novas. Boas novas. Boas novas. Tipo de mensagem que precisamos no Brasil. Glória a Deus. Qual será o fim deles que não obedecem às boas novas de Jesus Cristo? O fim. Todos vocês aqui, vai chegar um dia, no último momento, na última hora. Todos vocês que assistem pela TV. Alguns de vocês, o tempo é curto. Para outros, vocês têm uma vida inteira ainda. Mas em comparação com a eternidade, é apenas um pouco de tempo por vir. O que é a vida de um homem? É como o pêndulo de um relógio que se move rápido como um relâmpago. É como a vinda do carteiro à porta. É como um floco de neve que cai dos céus e brilha em sua beleza por um momento, toca o fluxo da fúria da água abaixo e desaparece. É como a faísca que sai de uma fogueira, ela brilha por alguns instantes em direção ao céu escuro e depois são extintas para sempre. É tão pouco tempo entre o berço e o caixão. Glória a Deus. É tão pouca distância entre o nosso oi e o nosso adeus. Um curto espaço entre o choro do bebê e o estertor na garganta. Qual será o fim? Quando a morte bater a porta e o fim estiver aqui, qual vai ser o fim? Qual vai ser o fim? A rainha Elizabeth tinha milhares de vestidos. Disseram que tinham 9.000 vestidos cheios de diamantes e de joias em seu armário. Naqueles dias, a rainha Elizabeth, a rainha sobre um império onde o sol nunca se punha. As últimas palavras que a rainha Elizabeth disse: eu daria tudo que tenho por apenas uma hora para me preparar e me encontrar com Deus. Voltaire lançou a França no ateísmo. Uma das mentes mais brilhantes, mas ainda assim não tinha o princípio da sabedoria, pois ele não temia a Deus. Voltaire trouxe à França a ruína. Ele riu desse livro e diz que daqui a 100 anos não vai haver uma só Bíblia na face da terra, a não ser em um museu empoeirado. Essa antiguidade chamada religião vai morrer. Mas quando Voltaire morria, todos que abriam a porta do seu quarto entravam ali. Ele estava como se fosse um demente. Ele parecia que estava sentindo um terror, seja quem fosse, os médicos, as enfermeiras, seja quem for. Ele chegava para trás e falava: não, 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 Nazareno, Nazareno, não. Aquele que disse que Jesus nasceu um bastardo, como filho de uma prostituta que engravidou de um soldado bêbado. A última palavra que ele disse foi: tu conquistou, ó Nazareno. E a enfermeira que o viu morreu, que por toda a riqueza da Europa, ela não queria ver outro infiel morrer. Incidentemente, a casa na qual Voltaire vivia e se gabou tanto, que 100 anos depois daquela data não haveriam mais Bíblias a não ser empoeiradas em museus. A sua própria casa se tornou uma impressora de Bíblias.
O que vai acontecer quando chegar essa hora? Será que uma banda de anjos vai te receber em casa? As últimas palavras que disse para minha mãe nesse mundo, eu disse: mãe, vou estar pronto. As últimas palavras que ela me disse, sem saber que seriam suas últimas palavras, diz: filho, vou estar esperando. Olha só. Será que vai ter uma banda de anjos para te receber? Ou será que vai haver um arder? Ou vai haver choro e ranger de dentes? Será que quando você tocar a eternidade, as luzes vão estar acesas? Há 40 anos atrás, 46 anos atrás, eu nasci no lar de um homem. Ele era um homem rico, poderoso, forte. Ele era um empreendedor. Tinha estudado só a 3ª série, mas tinha a mente como de um computador preciso. Ele valia milhões de dólares quando morreu e tinha várias casas em seu nome. E tinha milhares de acres de terra. Torres de aço jorrando petróleo apareceram como raízes crescendo na direção oposta daquela terra. Quando eu era um garotinho, eu vi ele sentado no culto, cabelo branquinho, desde que eu conhecia. E eu amava. Se não fosse por ele, minha mãe e sua irmã, que era a esposa dele. Minha mãe falava que quando eu era garoto, eu nunca esqueci como foi que a família dela, pobre, o pai dela, o meu avô, trabalhava na lavoura. Nunca teve um lar, nunca teve um carro, lutando para colocar comida na mesa e a maioria das vezes se levantando da mesa faminto. E ele dava à minha mãe 10 centavos. Quando ela ia para a escola e comprava comida com aqueles 10 centavos e me dizia, quando criança, que se não fosse por ele, eu não sei o que teria acontecido conosco. E eu amava. Ótimo. Forte. Quando garoto, eu vi ele sentado na igreja uma noite. Eu vi aquela cabecinha branca cair e vi o Espírito Santo, a convicção, vindo sobre a alma dele. E não há nada mais santo do que quando um homem está entre a eternidade do céu ou no inferno. E Deus, o Espírito Santo, através daquele fluir, toca a alma eterna. E o meu tio tremeu, ficou com medo e chorou. O pregador naquela noite pregou sobre o inferno. E Deus falou ao meu tio. E ele não respondeu. No dia seguinte, a minha mãe estava na casa dele. E ele disse para ela: ontem à noite, minha irmã, depois daquele culto, eu tive um sonho. Eu vi o inferno. Eu me vi naquilo. E eu ouvi os gritos dos milhares. Eu ouvi o ranger de dente. Eu vi. A minha mãe sempre foi uma mulher que uma grande sensibilidade para com Deus. E ele a amava como se ela fosse filha dele. Ela chamou o nome dele e perguntou: por que você não entrega o coração para Jesus? E o meu tio abaixou a cabeça. E a resposta dele para ela foi: não tem como. Eu faço dinheiro demais e não posso dar o dízimo. Seria dinheiro demais. Eu estava em Atlanta, na Geórgia, eu acho que isso faz 12, 14 anos atrás.
O telefone tocou, minha irmã ligou e falou: Jimmy. Falou o nome dele, falou: está morrendo. O médico disse que ele não vai sobreviver. Ele tinha 80 e poucos anos na época. Tinha vivido bastante. E os médicos falaram que ele só tinha mais um dia de vida. Eu fiquei muito chateado, mas o homem tem que morrer. Ele tinha 84, eu acho que era isso. E fui para a cama. Na manhã seguinte fui para a igreja preparar para o culto e um arder veio sobre o meu coração. Era 11 da noite. Eu ainda posso ver a igreja. Eu me vejo ali deitado com a face no chão. Eu vi o meu tio e comecei a orar pela sua alma. Pensei que ele estivesse morto, mas comecei a orar pela alma dele. Foi como se dentro de mim estivesse partido. Eu falava: Deus, dê a ele mais uma chance, por favor, por favor. Imediatamente eu liguei, minha irmã falou: ele não morreu ainda, ele está vivo, conseguiu viver. O estado está ruim, mas ele ainda está vivo. Várias semanas depois, acabamos a cruzada lá em Atlanta. Eu fui para casa, voltei para onde nós morávamos. Fui visitar uma das minhas tias. Que coisa. E ela me disse o seguinte. Ela disse: eu estava lá naquela manhã, foi na hora exata que eu estava orando. E ela disse: ele começou a levantar as pernas na cama, começou a chorar. Sua esposa estava lá, que é minha tia. Alguns dos meus tios, a maioria da família estava lá. Ele era um homem poderoso. Vários médicos estavam ali também. Ele começou a chorar: alguém me ajude, por favor, alguém me ajude. Minha tia, conhecendo a Jesus, correu ao lado da cama dele e disse: o que foi? Ele disse: estou queimando. Ele disse: meus pés estão queimando, minhas pernas estão queimando, por favor, levante elas, estão queimando. E está subindo. Eu sei que é meio dramático, e eu sei que, mas eu não estou te contando algo que li em um livro, estou contando algo que aconteceu. Ligaram para os médicos, as enfermeiras, e elas chegaram e não sabiam o que fazer. E a minha tia se ajoelhou, começou a clamar a Deus. A mãe do Jerry Lee Lewis começou a clamar: meu Deus, tem misericórdia. Dê a ele mais uma oportunidade. Tem misericórdia dele. E de repente saiu. De repente, paz entrou no quarto. Foi na mesma hora que eu também estava orando. Eu passei na casa dele para visitá-lo. Ele já tinha saído do hospital. Eu entrei ali e ele estava em uma cadeira de rodas. Fiquei do lado daquela cadeira de rodas e como eu amava aquele homem. Segurei as mãos dele. Ele, como eu disse, acho que tinha 84 anos. E eu disse: você me conhece? Ele levantou aquela cabecinha branca e disse: sim, te conheço, você é o pregador. Eu te conheço, sim. Conversei alguns instantes por ele, dava para ver que ele estava fraco, e disse: olha, estou indo embora e quero orar por você antes de ir embora. Eu sabia em meu espírito que era a hora. Segurei as mãos dele na minha e isso é sério. Falei o nome dele, disse: me falaram que chegou bem perto outro dia, não foi? Ele abaixou a cabeça falando que sim. E eu falei: me falaram que você aceitou a Jesus como seu Salvador.
E ele abaixou a cabeça, com a voz baixa, mas deu para entender muito bem. Ele disse: não, estou velho demais. Nossa. Não tenho como mudar agora. Meu Deus do céu. Eu abri minha boca e o Espírito Santo disse: não diga mais nada. Alguns podem não acreditar, mas estou te dizendo a verdade. Eu senti um vento frio soprar naquele quarto. Foi tão frio, e ainda que fosse em agosto, em meio a uma temperatura muito alta, eu tremi. E sabia que era Deus dizendo: já era. Acabou. Saí dali e nunca mais o vi. Me ligaram alguns meses depois e disseram: ele se foi. Ajudei a carregar o caixão dele e o enterraram ao lado da minha mãe. Era ali que ele queria ser enterrado. Eu não sei. Talvez naquele último instante ele tenha clamado por misericórdia. E se ele fez isso, Deus deu essa misericórdia. Mas quem escolhe o momento final é você. Nessa última hora, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Será o fim. Abaixe sua cabeça, por favor. Eu sinto no meu espírito de fazer algo que nunca fiz antes, nessa noite. Nunca fiz isso antes. Eu não vou pedir para você levantar sua mão. Geralmente faço isso para quem não é salvo. Geralmente eu peço àqueles que não conhecem a Deus: você está na direção errada. Você não está vivendo bem. Você está separado de Deus por causa da desobediência e do pecado. E qual será o fim? Geralmente eu peço você para levantar suas mãos, mas nessa noite não vou fazer isso. Quero pedir você para se levantar de onde você está. Se você está na galeria ou está aqui embaixo, e vou pedir você para descer até aqui, pelos corredores, até aqui embaixo. Por um instante sóbrio, quero que você veja a eternidade, o inferno, o céu, Deus, o julgamento. Quero que você veja. E quero que você se faça essa pergunta: qual será o fim? Qual será o meu fim? Como vai ser para mim? Se eu continuar como estou agora? Se eu continuar seguindo nesse caminho que estou? Se eu continuar nesse caminho, qual será o fim? Quero pedir a todos aqui para se levantarem, por favor. Por favor, vocês aqui se levantem. Me escute com atenção, por favor. Eu não quero que ninguém vá embora, a não ser que você tenha que ir. Espere rapidamente. Quando eu estava entrando no elevador para descer até o primeiro andar, para entrar no carro e vir até o auditório, o Espírito Santo falou comigo e disse: nessa noite vai ser uma das noites mais importantes da sua vida. Pela televisão eu vou tocar milhões. E o mesmo Espírito que está nesse grandioso auditório, amém, em Kansas City, está naquele televisor aí na sua sala, aí no seu quarto de hotel, onde quer que você esteja hoje. E o mesmo Deus que fala com eles aqui também fala com você. Daqui a pouco vão cantar. E eu quero que toda mãe nesse prédio traga seus filhos aqui. Eu quero que todo pai traga sua filha para cá.
Eu quero que toda esposa traga seu esposo para cá. Todo esposo traga sua esposa que não é salva para cá. Todo filho, filha, traga o seu pai que não é salvo. Todo cristão traga o seu amigo, o seu vizinho que está aí. Coloque a mão no ombro dele e traga-o para cá. Os próximos 5 minutos serão os mais importantes da sua vida. O Espírito Santo de Deus vai tocar sua vida com misericórdia, amor e compaixão. Das arquibancadas, da galeria, de onde for, pela TV, Ele toca você. Você escolhe. É o céu ou o inferno. Não há nada entre os dois. Você escolhe. Qual será o fim? Será que as luzes vão estar acesas quando você chegar na eternidade? Enquanto eles cantam, eu quero que todos aqui nesse prédio que precisam de Deus, se você não está vivendo corretamente, desça até aqui. E eu quero que todo cristão ore. E quero que os homens de Deus desçam com eles enquanto eles vêm. Enquanto eles cantam agora. Meus irmãos, meus amigos, acabamos de ouvir uma mensagem sensacional. Qual será o fim? Jim Swaggart. Uma mensagem impactante, com uma comunicação revigorante, uma maneira de falar sobre o fim, sobre o inferno, sobre as boas novas, né? Sobre o fim da nossa vida, o testemunho do inferno, a forma, a clareza que ele fala, isso é muito importante. Espero que você tenha gostado deste vídeo, desse react. Eu fico impactado. Eu sempre converso com vocês o seguinte: um tema como esse que ele falou hoje, sobre o fim, uma mensagem tão pesada sobre qual será o fim, ele usa uma linguagem simples, uma linguagem clara. Na realidade, é algo que o pregador precisa usar. Sempre ele precisa usar as palavras que possam alcançar todas as pessoas que lhe ouvem. Independente do tamanho, independente de qualquer coisa, quando ele fala lá, ele automaticamente consegue atingir todas as pessoas. Eu observei algo assim muito sensacional. Ele não alterou voz, não aumentou voz, as pessoas choravam, ele conseguia com o seu estilo próprio, né, atingir as pessoas com uma mensagem tão pesada. A forma que se fala é muito importante, o tom de voz, né? Então, ele falava de uma forma, ele fala diretamente aos ouvintes, uma mensagem evangelística, uma mensagem que trabalha a parte espiritual da pessoa. Ele usa o corpo, ele fala com muita convicção, chora. Então, isso é muito importante para qualquer pregador do evangelho. E um tema tão importante como esse, e pesado, mensagens que estão faltando em nossos púlpitos, por exemplo, ele fala com muito amor, tá? E ele consegue falar sobre o fim com amor, expressando amor, sentimento, convicção, e algo que é mais assim, espetaculoso, podemos dizer assim, né? Ele fala cheio do Espírito Santo. Então isso ajuda os bons hábitos que eu tanto falo aqui com vocês, ajuda demais o pregador. Então, você que me acompanha, você que estuda comigo, esses bons hábitos fazem a diferença. Uma mensagem tão pesada como essa, uma mensagem tão batendo, mas não é um bater como alguns pregadores do Brasil que pregam, que machucam, que agridem. Não, ele fala a verdade, mas ele consegue falar a verdade com amor. Então eu acho que são bons hábitos e técnicas que podem ser utilizados, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Tema muito importante sobre o fim. Nos ajuda, tá bom?
que se você desejar, você que não me conhece na realidade, né? Então, que entrou agora e está assistindo pela primeira vez esse React, eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube e também Facebook, Instagram, tá bom? Então, eu sou diretor do CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, e nós ministramos os cursos básico, médio e bacharel em teologia e os cursos de oratória e interpretação bíblica aqui no CETAT, tá bom? Então, qualquer coisa, acesse já o nosso site e venha estudar comigo a palavra de Deus, teologiaalcancetodos.com.br. Um abraço, Deus abençoe, sucesso e não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e estar antenado aí em todas as nossas redes sociais, tá bom? Obrigado, meus irmãos, obrigado a todos, Deus abençoe e até.